E a maior tragédia da história do Flamengo completa um ano amanhã. O inquérito sobre o incêndio no Ninho do Urubu, que matou 10 meninos, ainda não foi concluído. Olha, e várias famílias ainda não receberam indenização. 12 meses, um ano, 365 dias. Trocamos uma palavra ou duas no dia do acidente, mas nós não tínhamos condições de assimilar nada na época. Esse aconchego acho que faltou. Essa humanidade, tá? Esse respeito com as famílias faltou. Cada família que eu vá falar, eu tenho que pedir autorização ao advogado dela para poder falar. Então eu tive contato com algumas pessoas, né? E sempre foi difícil, porque tem um impasse e tem uma mágoa, né? As pessoas perderam seus filhos. Quem perde não esquece. A torcida também não. Essa música é cantada pelos torcedores aos 10 minutos de todo o jogo do time desde o dia 8 de fevereiro de 2019, data em que os 10 garotos do Ninho morreram vítimas de um incêndio no container em que dormiam no centro de treinamentos do Flamengo, o Ninho do Urubu. E eu confiei ao Flamengo uma criança de 13 anos quando ele chegou lá. O Flamengo me devolveu um caixão que eu não pude ver o rosto do meu filho. Isso dói demais. Um ano depois, o inquérito policial ainda não foi concluído e o Ministério Público busca algumas respostas. Mesmo depois de 12 meses, o Ninho do Urubu não está totalmente regularizado. Hoje, o clube tem um habite-se parcial. Segundo o Corpo de Bombeiros, algumas medidas contra incêndio e pânico previstas em lei não foram cumpridas. O prazo inicial de 3 meses foi estendido até dezembro. As indenizações ainda seguem em discussão. Apenas um pai e 3 famílias concordaram com os valores oferecidos pelo Flamengo. Uma mãe entrou na justiça e outras 6 famílias ainda aguardam um contato do Flamengo. O clube sempre esteve aberto à negociação. Depois de muito discutir internamente, nós estabelecemos um teto. Nós estamos dispostos, dentro daquele teto, discutirmos com a família, tentarmos adaptar a cada necessidade específica de família uma forma de atendê-los dentro daquele teto estabelecido pelo clube. Entre as famílias que fecharam acordo está a de Jedinho. O contrato é confidencial e os valores não foram revelados. Meu irmão que estava cuidando disso, né? Meu irmão que é advogado, ele entrou em contato com eles e teve bastante conversa, algumas propostas, contrapropostas. Aí eu conversei com a minha esposa. A gente sentou e falou assim, não, para nós, qualquer valor que eles fossem dar para a gente, não ia importar, porque não tem preço, né? A vida não tem preço. E a gente resolveu dar um basta nisso, sabe? Agora, a questão de valores, assim, a gente tem cláusula, né? Então a gente não divulga. A Justiça determinou que os pais que não entraram em acordo recebam uma ajuda mensal de R$10 mil. A quantia ajuda nas necessidades diárias e alivia a pressão por decisões imediatas. Mas o desejo das famílias é que tudo tenha logo um fim. Uma das famílias, os pais têm uma faixa etária de 50 anos, 50 e poucos anos. Será que daqui a 10 anos eles vão estar vivos para receber esse dinheiro? A gente não sabe, né? O clube vai estar aí com dinheiro, com atleta, com patrocínio. As famílias não sei. Você viu na reportagem, o Flamengo ainda negocia o valor da indenização com a maioria dos pais, né, e das mães, e o tempo vai passando. 7 horas e 41 minutos, a Lívia Torres está ao vivo. E a gente quer saber o seguinte, Lívia, essas famílias, elas têm um compromisso hoje, né? Elas vão na Assembleia Legislativa, né? Isso, Fachel, eles têm um compromisso hoje, 11 horas da manhã, na Alerj, na CPI dos incêndios, uma tragédia, né, que a gente cobriu tanto aqui no Bom Dia Rio, 10 mortes e 3 pessoas feridas. Para falar sobre esse compromisso na Alerj, eu estou aqui ao lado do Eduardo Show, ele é defensor. Defensor, obrigada pela sua presença aqui no Bom Dia Rio. Como é que vai ser esse encontro hoje na Alerj? Quem vai estar lá? Quem vai participar? Bom dia a todos. Vai ser uma atitude importantíssima da Alerj, essa CPI
vai ser mais uma forma de pressionar a diretoria do Flamengo, que tem de estar lá presente. O Ministério Público, a Defensoria Pública, os advogados, as famílias estarão lá para demonstrar toda a indignação de um ano e o Flamengo nessa postura por uma decisão puramente política da diretoria, do jurídico, do Flamengo, de não querer dar um ponto final e resolver essa situação, essa tragédia que aconteceu. Qual a situação atual do processo? A Defensoria entende que a indenização está dentro dos padrões, ou vocês acham que deveria ser muito mais? A gente não compreende também como o Flamengo, o clube quer igualar, quer comparar uma indenização, uma situação dessa tragédia em que esses meninos estavam lá nesse local com a guarda sobre o Flamengo, com essas condições inadequadas e tudo mais, com uma situação comum de um acidente de trânsito, com uma indenização relativa a um acidente de ônibus, por exemplo. Não é igual, não tem como igualar essa situação. A gente atua de uma forma a que essa indenização seja justa. Os cálculos, as propostas que a gente está fazendo. E desde o início, quando o Flamengo se mostrou propício a conversar, nos chamou para tentar resolver de uma maneira amigável essa situação, a discussão simplesmente chegou só na quantificação. E a gente realmente não chegou nesse ponto final, judicializamos, conseguimos essa pensão, felizmente, na Justiça de 10 mil e vamos até o fim por uma indenização justa a todas essas famílias. Defensor, obrigada pela sua presença aqui no Bom Dia Rio. Portanto, a Defensoria aí querendo uma indenização maior. A indenização hoje que essas famílias recebem, os pais recebem R$350 mil. Cada pai, cada mãe recebeu aí R$350 mil. Mas, claro, a Defensoria está querendo batalhar por mais. Fachel. Tá bom, obrigado, Lívia Torres, pelas informações. 7h40.